sem contar a equipe que estava nos apoiando. E eu quero, como líder dos adolescentes, agradecer você, pai, de ter nos confiado essa vida preciosa, que são seus filhos nesse dia. Foi muito, muito bom. Momento de comunhão, momento de aprendizado, né? Momento realmente precioso, onde esses meninos puderam crescer um pouco mais e nós também crescemos um pouco mais em comunhão com eles, né? Eu quero aproveitar a oportunidade também e falar com você que é a primeira vez que está nos visitando, primeira vez que está vindo aqui conosco. Seja muito bem-vindo, que o Senhor te abençoe enormemente, né? É um prazer enorme para nós como igreja ter vocês conosco. E eu quero te pedir que depois, no final, você passe ali e converse com aquele pessoal ali do Colete Azul, que é a equipe de acolhimento. Dê o seu nome, eles têm um presente muito especial ali para você. 2, na verdade, presentes especiais para te dar. Um abraço e o outro é surpresa. O outro você vai ter que passar lá para descobrir, né? Mas passe lá, nós queremos te abençoar e te conhecer um pouco mais. Não deixe de passar lá no final do nosso culto. Amém? Nós cantamos aqui hoje que o inferno não pode prevalecer. Nós cantamos que os leões não pararam a igreja do Senhor, que a perseguição não parou a igreja do Senhor. Mas você sabe por que eles não conseguiram parar? Que nada disso conseguiu parar? Porque a igreja é a instituição mais segura do mundo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E nós somos a igreja do Senhor. O povo reunido é a igreja do Senhor. Você, aonde você estiver, você é a igreja do Senhor. E nós temos aprendido nessas semanas que nós fomos alcançados para alcançar. Nós temos o propósito de alcançar outros, de levar essa mensagem a outros, de expandir as tendas, de expandir as margens da nossa sociedade com a igreja, com a palavra do Senhor. É nossa missão. Nós aprendemos com o pastor Fabrício, na primeira mensagem, que essa missão começa em Deus. O nosso Deus, Ele é um Deus em missão. O nosso Deus, Ele se entregou de forma voluntária por mim e por você. E na semana passada nós aprendemos que essa missão nos foi confiada. O prazer de anunciar a Cristo nos foi confiado. Eu me lembro uma ocasião, de um acampamento que eu participei, foi bem no acampamento que eu me converti. E a pessoa que estava pregando, estava dando o testemunho dela, e alguém perguntou para ela assim: por que Deus não mandou os anjos para pregar? Por que Deus não mandou lá os anjos para anunciar? E aí ela deu uma resposta que gravou na minha mente, que eu nunca mais esqueci. E eu fico imaginando a cena constantemente. Imagine você, essa foi a resposta dela. Imagine você, que você está lá no seu trabalho, está na sua casa. De repente, aparece um ser celestial, daqueles 2x2, enorme, 6 asas nas costas, desembaia uma espada de fogo, aponta para você e pergunta: você quer aceitar Jesus? E aí? Rapaz, quem não ia aceitar? É na hora. Mas não seria por amor? Não seria uma entrega genuinamente voluntária? Mas seria algo feito por medo, pura e simplesmente por medo. Mas o Senhor espera que a gente se relacione com Ele, se entregando de forma completa. E Ele confiou a nós esse privilégio de anunciar a Jesus, algo que poderia ser dado aos anjos, mas Ele confiou a nós esse privilégio de sermos embaixadores de Cristo. Olha que privilégio maravilhoso. Não é para qualquer um, não. E nós temos esse privilégio. E nós precisamos aprender que eu fui alcançado para alcançar. E o texto que nós lemos, eu quero convidar você para abrir, lá em Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler do verso 27 até o verso 29. E aí eu peço para vocês abrir o seu aplicativo. E se você abrir o seu aplicativo, não dê moral para as outras notificações que aparecerem,
né? Foque na palavra do Senhor. Se você está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, dê uma olhadinha aí ao seu redor. Se tiver alguém sem Bíblia, compartilhe a sua, mas que todos nós possamos ter acesso à palavra de Deus neste momento. Diz assim Colossenses capítulo 1, a partir do verso 27. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para este fim que eu me empenho, esforçando-me o máximo possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Paulo, quando ele escreve aqui aos Colossenses, ele estava preso. E no início da carta, se você voltar e começar a ler a partir do verso 1, ele vai dizer algumas coisas ali, ele vai reforçar algumas ideias, como por exemplo, que ele começa o texto, começa o capítulo, elogiando a fé e o amor dos irmãos daquela igreja. Ele segue encorajando os irmãos a conhecer cada vez mais e mais a respeito de Deus. Ele traz algumas evidências de quem é Cristo. E ele traz para aqueles irmãos o ministério da reconciliação. Um ministério precioso que nós como igreja temos. De reconciliar uns com os outros. De anunciar realmente que nós precisamos ter comunhão. Porque afinal de contas, nós somos uma família, né? Nós nos chamamos de irmãos não é à toa. Nós nos declaramos como irmãos porque somos família de Deus, né? E ele ainda dá ali algumas orientações a respeito do serviço, do ministério que ele recebeu lá no verso 24. Eu gostaria de ler o verso 24 especificamente, que diz assim, ó: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Ou seja, Paulo diz que ele era servo do Senhor, e como servo de Cristo, qual era o papel dele? Servir a igreja. E eu já disse em outras ocasiões que nós servimos a Deus quando nós servimos uns aos outros. Nós somos chamados a servir. Nós somos chamados a servir uns aos outros, a cuidar uns dos outros. Por isso nós somos família. E é muito triste quando a gente encontra alguém que chama o outro de irmão, mas não porque é irmão, é porque não lembra o nome dele. Mas isso não acontece no meio da igreja, né? A pessoa chama de irmão não porque é irmão de verdade, mas não sabe o nome, na dúvida é irmão. Mas nós precisamos aprender a conviver como igreja. Eu não estou dizendo que a gente tem que aprender o nome de todo mundo, seria o ideal. Mas eu particularmente tenho um problema terrível com esse negócio chamado memória, né? Lá na nossa rede do PGM, lá na rede amarela, toda quinta-feira o pastor William até perguntou se estava tendo falta lá em casa de vitamina B12, porque eu esqueço a foto toda semana. Então se eu esqueço a foto, quem dirá o nome dos irmãos, né? Mas nós precisamos ter esse zelo, esse cuidado, e não simplesmente chamar de irmão porque não lembra do nome, mas verdadeiramente ser família do Senhor. E nesse texto que nós lemos, tem algumas lições que nós aprendemos que saltam aos nossos olhos, justamente a respeito de que nós somos alcançados para alcançar. Mas antes de entrar no texto, eu quero contar uma pequena história. E a história é a seguinte: que um jovem um dia, ele foi até um sábio e perguntou para o sábio: mestre, qual é o sentido da vida? E aí o sábio então olhou para aquele jovem e disse assim: antes de responder a sua pergunta, eu quero que você pegue esses 2 baldes e vá até o rio, encha os baldes e traga água para mim. E aí o jovem, naquela ânsia de ter a sua resposta, ele pega os baldes e vai até o rio. Quando ele enche os baldes, ele descobre: os baldes estão furados, cheio de buraquinho no fundo. Ele não entendeu nada, voltou para o mestre. Quando chegou lá, o balde estava vazio, foi vazando. E aí o mestre falou de novo: volta lá no rio, pegue água e traz para mim. Isso foi se repetindo ao longo do tempo, ao longo dos dias. E aí o jovem acabou perdendo a paciência com aquela tarefa sem sentido nenhum.
E quando chegou para o mestre, falou: qual é o sentido desse negócio? Para que eu estou fazendo isso? Não está trazendo nada. E aí o mestre vira para o jovem e falou assim: olha para o caminho que você fez. E aí quando ele olhou para o caminho, ele descobriu que estava todo florido, porque ele veio regando. E aí o mestre disse para ele: o sentido da vida não é armazenar a água que você está trazendo, mas é regar o caminho por onde você está passando. Jesus nos ensina em João 7,38, que quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Nós não fomos alcançados para ser um enorme reservatório do amor de Deus. Nós fomos alcançados para ser uma enorme torrente de águas que alcança a humanidade. Nós não fomos chamados para ficar armazenando e guardando a graça do Senhor, mas nós fomos chamados para anunciar essa graça que salva toda criatura, para transmitir essa verdade uns para os outros. E é sobre isso que o texto vai dizer. E o texto começa aqui no verso 27. Paulo vai nos ensinar a respeito da plenitude da missão que nós recebemos, que ele recebeu, que nos foi confiado. É a plenitude dessa missão tão preciosa que Jesus confiou a nós. Como eu disse no verso 24, Paulo deixa bem claro que ele não era servo apenas de Cristo, mas em decorrência de ser servo de Cristo, ele também era servo da igreja. Então essa missão passa pelo pressuposto de que eu preciso servir a igreja, aos irmãos, uns aos outros, estar à disposição. Vou te dar um exemplo muito claro sobre isso. O pastor Egnaldo nos lembrou aqui de que de 14 a 18 de julho nós vamos ter a Semana Divertida. E a gente precisa de voluntário. Vai vir uma equipe americana para estar nos abençoando, mas nós como igreja precisamos estar atuando. E o Senhor quer contar, adivinha com quem? Comigo e com você. Comigo e com você. Eu fico pensando naquele momento em que Jesus está com os discípulos e ele fala: olha, peça ao Deus da seara para que mande trabalhadores. E aí eu fico imaginando Jesus pegando uma listinha e falando assim: não, mas Deus já mandou trabalhadores. É Pedro, Tiago, João, Mateus, e vai listando o nome dos 12, né? Já tem uma lista enorme aqui, de quem o Senhor quer cuidar, de quem o Senhor quer usar para abençoar dia 14 e para abençoar onde você está, para anunciar, para alcançar outras vidas. Onde você está, eu não vou estar. Onde você está atuando, eu não vou estar atuando. Mas o Senhor quer usar você. O Senhor quer usar cada um de nós aonde nós estamos. Nós precisamos aprender a florescer, a frutificar onde Deus nos plantou. Na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, no nosso colégio, na nossa faculdade, em cada etapa, em cada momento do nosso relacionamento. Mas aí você pode pensar e dizer: não, pastor, mas eu não sei o que falar. Eu não sou capacitado para isso. Eu não estudei, eu não fiz faculdade para isso. Isso aí é papel do pastor. E o pastor Fabrício já falou que não é coisa disso. Não, não é isso. Não é isso. Porque Deus, Ele está à procura de pessoas que estão dispostas, disponíveis, não capacitadas. Quando nós nos disponibilizamos, Ele nos capacita. Quando nós nos colocamos em suas mãos, Ele nos capacita. Quando nós estamos verdadeiramente dedicados a Ele, Ele vai nos usar. Ele vai nos usar, mas Ele precisa nos encontrar disponíveis para isso. Estava conversando com a minha esposa essa semana que passou, e a gente estava pensando justamente nessa ideia de tempo, né? E aí eu estava lembrando, por exemplo, a Mirella, quando ela vai fazer trabalho da escola, ela usa a internet, né? Hoje em dia está tudo na palma da mão. Na minha época, quando eu tinha trabalho para fazer, a gente tinha que ir para um negócio chamado biblioteca e pesquisar no livro, no índice, o texto lá, o tema que a gente estava trabalhando. Era muito mais trabalhoso.
Mas é impressionante que como com o avanço da tecnologia, parece que o tempo ficou menor. Com o avanço tecnológico, parece que o nosso tempo está menor. Não é que o tempo diminuiu, continua tendo 24 horas do mesmo jeito. Mas acontece que a gente se dispersa muito facilmente. Quando eu disse, por exemplo, para a gente abrir a Bíblia, se você tivesse com o seu aplicativo, para você não dar atenção para outras notificações que aparecem, é exatamente isso que acontece quando a gente resolve ler a Bíblia em casa com o celular do lado. Começa a piscar, começa a chamar atenção, começa a apitar, e aí dá comichão na mão, dá uma suadeira, e mesmo que você não olhe, a sua mente está lá. Você já se dispersou. E aí quando acaba o dia, você olha e fala: caramba, o tempo passou e eu não tive tempo de ler a Bíblia. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Eclesiastes 3:1 nos ensina isso. Então, se eu digo que não tem tempo, eu não tenho propósito. Se eu digo que eu não tenho tempo de ler a Bíblia, é porque eu não tenho propósito de me relacionar com o Senhor. Aí é muito sério. Porque como é que eu fui alcançado para alcançar se eu não me relaciono com aquele que me alcançou? Eu preciso ter esse relacionamento, mas eu preciso estar disponível para apresentar o quê? A esperança da glória. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão sedentas. O mundo está sedento. Todo mundo passa por dificuldade. Mas a diferença das dificuldades que nós como cristãos passamos para aqueles que estão lá fora passam, é que nós temos um Deus que nos dá uma paz que excede todo entendimento. Nós temos um Deus que nos pega no colo, nos trata como filhinhos, que cuida de nós, que nos afaga, que nos consola. Mas o mundo lá fora, eles estão sedentos por alguma coisa que lhes dê esperança. Esperança de dias melhores, esperança de um futuro melhor, esperança de que as coisas vão melhorar. E aí Paulo vem e diz: olha, é Cristo em vós a esperança da glória. Não é a esperança colocada em uma pessoa física, com CPF, endereço, nome. Não é uma esperança colocada em uma instituição chamada igreja. Não é uma esperança colocada no Estado. Não é uma esperança colocada no governo, na economia. É uma esperança colocada em Deus, em Cristo. Porque Ele é a nossa esperança. Ele é a esperança ao perdido. Ele é a esperança para as nações. Ele é a esperança. E nós precisamos anunciar essa esperança. Nós precisamos levar isso, porque afinal de contas, essa esperança não é circunstancial. Já pensou se fosse circunstancial? A economia está bem, estou com esperança. A economia vai mal, acabou minha esperança. Minha esperança está no pastor Ignaldo. O pastor Ignaldo pecou. Vixe, vou sair da igreja. Misericórdia, irmão. Porque nós vamos sair mesmo. Porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Nós pastores também. Não somos santos. O nosso padrão de vida, quando eu digo nosso, não só meu, mas nosso como igreja, é definido em Cristo, não em circunstâncias. A nossa esperança não é definida por pessoas, mas pelo autor da vida. É no próprio Senhor. Então não olhe para pessoas. Não olhe para pastores, para líderes. Olhe para o Senhor. Que eu te garanto, te dou uma certeza absoluta. Ele não vai te decepcionar. Ele não vai falhar com você. E como nós aprendemos ontem com os jovens e adolescentes, Ele não vai te deixar. Ele estará convosco até as últimas consequências. E Jesus pagou a última consequência, que foi a morte na cruz, por você e por mim. Esse é o preço que Ele estava disposto para pagar, por amor a nós. E o Emanuel, que era Deus conosco, agora Ele é o Deus em nós. O Deus em nós, Cristo em nós. E isso me impacta profundamente, irmãos. Porque quando eu olho no espelho e eu me vejo as falhas que eu tenho, e eu começo a pensar: como pode um Deus tão grande habitar em um homem tão falho como eu? Como isso é possível? Isso é graça. Isso é amor.
Isso é entrega. E Ele quer morar em você, para que você possa ter o que anunciar. Ele quer te dar essa esperança. A esperança que nós temos é quando Cristo está em nós. Não é quando nós conhecemos alguém que tem Cristo. Ah, não, eu conheço aqui o Mairo é crente, ele tem uma esperança viva, então agora eu vou ter esperança também. Não, a esperança é quando Cristo está em nós. E aí aqui cabe uma pergunta muito importante. Cristo está em você? Cristo habita em ti? Não precisa me responder, é para você refletir. Cristo está em seu coração? Nós aprendemos com o pastor Fabrício que todos nós somos criaturas de Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aqueles que crerem em seu nome. João 1,12. Para ser filho de Deus, eu preciso me entregar a Ele. Entregar o meu coração, entregar a minha vida, para que Ele verdadeiramente comece a habitar em mim. Para que eu possa então ter essa esperança e essa paz que excede todo entendimento. Mas nós temos essa missão tão importante, que é anunciar a Cristo, que é anunciar essa viva esperança, que é anunciar essa Cristo em nós, a esperança da glória. Mas é impressionante quando a gente olha para a história da Bíblia, que Deus nunca dá uma missão sem dar um passo a passo de como efetuar essa missão. Deus não dá um plano sem dar uma estratégia. Se você olhar, por exemplo, para a história de Noé, ele tinha uma missão enorme nas suas mãos, que era construir uma arca. Ele já tinha visto uma arca na vida? Não tinha visto nem um mar, quem dirá um barco, né? Mas Deus não falou isso e falou para ele, agora você se vira. Não, ele deu passo a passo, medidas, tipo de material que ele vai usar, como é que ele ia impermeabilizar, tudo. E aqui é a mesma coisa. Quando olhamos aqui para o verso 28, Paulo vai nos dizer como nós vamos anunciar, como nós vamos fazer para que nós possamos ser usados por Deus para alcançar outros. E olha o que diz o texto: esse Cristo que nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Primeira coisa que a gente precisa fazer então, nós precisamos anunciar. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Opa, enviados nós já fomos, que nós aprendemos na semana passada, na grande comissão, que Cristo já deu uma ordem para todos nós. Agora o que nos resta é obedecer, seguir, anunciar, falar. E esse anunciar no original, ele tem o sentido de fazer conhecer. E não é simplesmente, quando a gente fala de fazer conhecer, não é simplesmente quando eu digo para os irmãos assim, ó, ah, você está vendo esse irmão aqui de azul? Ó? Esse aqui é o Marquinho. Pronto. Não, fazer conhecer é pegar na mão de cada um e falar assim, ó, deixa eu te apresentar uma pessoa muito importante aqui. Esse aqui é o Marquinhos, ó. Isso é fazer conhecer. Então é você anunciar de forma que a pessoa possa compreender quem é, e não de forma aleatória e arbitrária. Então nós precisamos anunciar que Cristo é a esperança da glória. É fazer com que Ele seja conhecido, a tempo e fora de tempo. Não importa a circunstância, faça sol ou faça chuva, eu vou fazer com que Cristo seja conhecido. E a segunda coisa que a gente precisa fazer, que diz o texto, é que nós precisamos advertir a todos eles. Ou seja, advertir é corrigir. Mas corrigir do quê? Do pecado. Porque nós sabemos muito bem que Deus, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. E nós também precisamos amar pessoas. Quando nós pregamos a Cristo, automaticamente nós vamos pregar contra o pecado. Mas de nada adianta a gente querer corrigir sem ensinar. Quem aqui é pai e mãe? Quando a gente vai corrigir filho, né? E essa semana eu passei por uma situação bem nesse sentido com o meu filho. Eu tenho um de 6, que é o Gustavo, está na salinha. E ele falou um termo na escola.
E aí eu fiquei pensando, primeira coisa, onde foi que ele escutou? Segunda coisa, sentei com ele e perguntei, o que isso significa? Porque na cabeça de uma criança não tem o mesmo significado que tem na nossa cabeça. Às vezes a gente desenha um bicho papão e quando no final das contas não tem nada demais na cabeça da criança. Então eu não posso corrigir sem ensinar o que é correto. Isso não pode, o que você pode fazer é isso. Então quando nós vamos pregar e advertir, automaticamente eu preciso ensinar o que precisa ser feito. Eu preciso ensinar como fazer. E esse ensinar no original aqui, ele vai trazer a ideia de um professor que pega na mão e faz junto. Um professor que pega na mão da criança que está indo pela primeira vez na escola e ensina ele a fazer a letra A. Sabe, quando você pega na mãozinha e ensina a criança lá a fazer o A. Ou seja, é pegar na mão e falar assim, vem cá, eu vou te mostrar como é que é. Relacionamento. Não é pura e simplesmente falar, você está errado, está em pecado, você precisa fazer isso. Não, você precisa caminhar junto. Porque é muito fácil, entre aspas, digamos assim, nós ensinarmos uma criança. Agora, quando a gente fala de ensinar, por exemplo, um adulto, que já tem toda uma bagagem de conhecimento, que às vezes precisa ser desconstruído algumas ideias e pensamentos para ser introduzido um novo conceito, uma nova ideia, um novo pensamento, é muito mais complexo. Então nós precisamos caminhar juntos, estar lado a lado. E além de anunciar, advertir, ensinar, o texto vai dizer no final do verso 27, que nós precisamos, verso 28, perdão, apresentar cada pessoa perfeita. Aí aperta o cerco. Apresentar perfeito. Esse perfeito aqui não é uma pessoa sem falhas, mas é uma pessoa madura. É apresentar para que ela seja uma pessoa madura em Cristo. E é se responsabilizar por este crescimento. É se responsabilizar por esse amadurecimento do cristão. Essas 4 palavrinhas, anunciar, advertir, ensinar, apresentar ao Senhor, elas podem ser substituídas por uma única palavra, que é o discipulado. Essas palavras se resumem ao discipulado, que é pagar o preço, vida na vida. Estar disposto a ensinar, a corrigir, a acompanhar. Quanto tempo isso leva? Uma vida. Não é uma única vez que você vai fazer isso, mas é estar disposto a caminhar lado a lado, pagar o preço, independente do horário que te ligue, independente do horário que te chame. É estar disposto a abrir mão muitas vezes do seu lazer, do seu bem-estar, às vezes até do seu financeiro, para estar junto, para orar junto, para orientar, para se dedicar. Exige tempo, exige esforço, sem sombra de dúvida, mas é a metodologia que Jesus nos ensina, para que a gente possa alcançar outros. E eu volto a dizer, isso só será possível se Cristo habitar em nós. Se Cristo não habita em mim, eu não vou ter tempo para discipular. Se Cristo não habita em mim, eu não vou ter tempo para cuidar de ninguém, porque eu vou estar muito mais preocupado e ocupado com as minhas coisas. Sabe aquele ditado? Farinha pouca? Meu pirão primeiro. O irmão lá se vire. O pastor cuida. Se o pastor não cuidar, Deus levanta alguém para cuidar. Quer levantar. Ele quer levantar. Bem você que está sentado aí. E eu que estou em pé de cá. Ele quer levantar. E Ele já levantou. Ele já nos deu essa missão. Mas se Ele não habitar em mim, eu não vou cumprir. E caminhando para o fim, no verso de número 29, Paulo vai dizer, olha, é para este fim. Qual o fim? De discipular, de levar outras pessoas a Cristo, que eu tenho me empenhado
esforçando-me o máximo possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. E aí eu volto a dizer, se você, meu irmão, estiver dependendo da sua força para fazer, não vai dar certo. E Paulo já deixa bem claro aqui, que é segundo o seu poder que opera em mim. É o poder de Cristo, é o agir dele, é a capacitação dele. Nós somos pura e simplesmente instrumentos em suas mãos, barro nas mãos do oleiro, prontos para ser moldados, para que nós não sejamos apenas um reservatório, mas que do nosso interior possa fluir rios de água viva. Não é por nós, não é pela nossa força. O sustento da missão, o sustento no anunciar para alcançar, vem do Senhor. A força vem dele. E é impressionante quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente começa a perceber que ela se complementa. Um texto chama outro, que fala, que se comunica com o outro. E Paulo, quando ele escreve em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10, ele vai dizer assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por quê? Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Se eu vou na força do meu braço, eu não estou indo dependendo do Senhor. E aí eu vou chegar lá na frente, bater no peito e falar assim: ó, fui eu. Você está vendo lá, ó, meu PGM, o tamanho que está? Rapaz, ó, trabalho meu. E aí o orgulho vai lá em cima, a soberba vai lá em cima. E aí você não tem mais o prazer de estar servindo ao Senhor, porque você está servindo a você mesmo. O seu Deus já não é mais o Senhor, é você mesmo. Jesus não está entronizado, é você que está entronizado, por causa da soberba e do orgulho. Não é na força do nosso braço. E às vezes de repente você pode estar pensando, né? Ah não, mas estou tão fraco, tão cansado. Eu já falei tanto com fulano de tal, mas ele me injuriou tanto. Eu estou indignado com o ciclano, né? Ou ainda você pensa: ah não, lá no meu trabalho, se as pessoas descobrirem que eu sou crente, vão me perseguir. Então na escola, então, ninguém vai querer falar comigo. Vou ficar quietinho no meu canto aqui, crente 007, crente agente secreto. Ninguém sabe que é crente, porque tem medo de ser injuriado, tem medo de ser perseguido. Ou você pode dizer: não, estou tão angustiado com tudo que está acontecendo. E aí vem o texto sagrado e diz: mas é exatamente quando eu sou fraco, quando eu estou angustiado, é exatamente quando eu estou injuriado, é exatamente quando eu estou sendo perseguido, quando eu estou na angústia, é que Deus me faz forte. Não faz sentido isso na nossa cabeça humana. E não vai fazer mesmo, porque não faz o menor sentido a gente pensar com a cabeça humana. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus não conhece esse termo, não faz sentido. Ele é o Criador de todas as coisas. E para você e para mim pode não fazer sentido, mas para Ele faz total sentido. Porque o poder é dele, a obra é dele, a capacitação vem dele, a manifestação da graça vem dele. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é Ele. A única coisa que a gente precisa fazer é o quê? Proclamar, corrigir, ensinar e acompanhar. É isso. Mas eu já estou há tanto tempo orando por fulano e Deus não fez nada ainda. O tempo é dele, não é nosso. Não cobra aquilo que é papel do Senhor, faça o seu. Não responsabilize o Senhor se você não está fazendo a sua parte. Deixa que Ele cuida. E não pense que é impossível, porque essa palavra não existe no vocabulário de Deus. O impossível não existe no vocabulário de Deus. Ele não sabe o que isso significa, porque para Ele não há impossível. Então para você pode até parecer impossível que aquela pessoa seja liberta, mas não é. Porque para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Para Ele um mar
e uma estrada asfaltada é a mesma coisa. Para ele uma fornalha ardente e um iglu no meio do deserto pode não fazer sentido, mas para ele é a mesma coisa, porque ele não conhece o impossível. Ele é tudo e pode fazer muito através daqueles que estão disponíveis nas mãos dele. Vamos ficar de pé? Eu estou partindo para a conclusão. Nós temos um presente preciosíssimo, que Paulo deixou bem claro, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Presente precioso, mas não é um presente que deve ficar guardado. Não é um presente que vai ser usufruído só por nós. É um presente que precisa ser compartilhado. É um presente que só faz sentido se for compartilhado. É um presente que só vai ter a sua utilidade máxima, digamos assim, se ele for compartilhado. Nós não fomos chamados para ser um reservatório. Nós fomos chamados para que rios de águas vivas fluam a partir de nós. Mas sabe o que acontece às vezes? Por causa da frustração, da ansiedade, do medo, da dúvida, da fraqueza que às vezes nós sentimos, do cansaço, por entre os nossos dedos, vidas têm se perdido. Na nossa família, nos nossos vizinhos, nos nossos relacionamentos, escapando por entre os dedos, porque nós não estamos disponíveis na mão do Senhor. Cristo tem poder para salvar e quer usar a mim e a você para salvar. Nós fomos alcançados para alcançar. Qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a minha resposta? Duas perguntas que eu gostaria de deixar para refletirmos. A primeira é: Cristo habita em mim? E se Cristo não habita em ti, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, Ele está te dando a oportunidade de mudar essa realidade hoje e começar a habitar em você. A parte dele Ele já fez, que foi entregar-se na cruz de Cristo. E ontem eu falei aqui para os jovens